Se você acredita no poder de boas narrativas e quer ajudar nosso canal a continuar produzindo conteúdo, considere fazer uma contribuição com qualquer quantia. Clique em Valeu abaixo do vídeo e faça sua doação. Agora vamos para o caso de hoje. A névoa de setembro repousava sobre St. Aldrich como um véu cansado, apagando as cores das roseiras e tornando o vilarejo uma pintura em tons de cinza e âmbar. Das janelas das casas vinha o cheiro de pão fresco e o tilintar distante de xícaras de porcelana. Era uma tarde calma, do tipo que só as vilas antigas conhecem, e ainda assim, algo inquietava Miss Marple. Sentada à janela com seu novelo de lã e uma xícara de chá fumegante, ela observava o movimento discreto na rua principal. As senhoras indo à mercearia, o carteiro trocando 2 palavras com a florista, e mais adiante, uma jovem de bicicleta que passava tão depressa que parecia fugir de alguma lembrança. O vilarejo murmurava um único nome havia semanas: a senhora Hawbury, viúva recente e mãe de 5 filhas. O assunto dominava as conversas na padaria, no correio e até nos bancos da igreja. Não era escândalo, nem fofoca maldosa, era curiosidade. A mulher, elegante e reservada, administrava a casa e as filhas com uma compostura quase exemplar, e ainda assim havia algo que ninguém conseguia definir. Um ar de mistério rondava o número 5. 5 filhas, 5 pulseiras de coral herdadas do pai, e um pequeno campo, o campo das 5 irmãs, que fazia parte do testamento deixado pelo falecido senhor Hawbury. Naquela manhã, Miss Marple decidira levar um cesto de ovos ao chalé da família. Uma gentileza comum, embora sua intuição dissesse que encontraria ali mais do que boas maneiras e chá servido em porcelana. O chalé se erguia à beira do vilarejo, coberto de era vermelha, com janelas estreitas e o ar melancólico das casas que guardam mais histórias do que gostariam de contar. Quando bateu à porta, foi recebida por Alice, a segunda filha, cabelos dourados, olhos claros e uma expressão que oscilava entre delicadeza e prudência. "Miss Marple", disse a moça com um sorriso contido. Que surpresa agradável! "Trouxe alguns ovos frescos, minha cara. Suas galinhas andam preguiçosas?" ouvi dizer. Alice riu, convidando-a a entrar. O interior da casa tinha o aroma de bolo de frutas e cera de móveis recém-polida. Tudo parecia em perfeita ordem, talvez demais. Na mesa do corredor, Miss Marple notou um conjunto de pulseiras de coral delicadamente alinhadas sobre uma bandeja de prata. 5 peças idênticas, reluzindo sob a luz do entardecer. "Lembranças do meu pai", explicou uma voz vinda da sala. Era a senhora Hawbury, uma mulher de olhar firme e postura impecável, que costurava algo em silêncio. Ele presenteou cada filha com uma pulseira, para que nunca esquecessem de onde vieram. "Uma lembrança encantadora", murmurou Miss Marple, inclinando-se levemente para observar as peças. "E belos corais. São antigos?" "Tão antigos quanto nossas esperanças", respondeu a mulher, enigmática. O chá foi servido com a elegância de sempre, e as conversas deslizaram sobre banalidades, o clima, a colheita, o sermão do reverendo. Até que um som de passos firmes ecoou no corredor. Um homem entrou na sala, chapéu nas mãos, expressão segura demais para um visitante casual. "Senhora Hawbury, perdoe-me por vir sem aviso", disse ele com um sorriso ensaiado. "Soube que estava em casa e achei conveniente tratar de um pequeno assunto." "Sr. Latham", respondeu ela, fria. "Já discutimos tudo o que havia a discutir." Miss Marple
o observou com disfarçada atenção. O homem trajava um terno impecável, botas polidas e um olhar que misturava charme e cálculo. A maneira como olhou para Alice, rápida, avaliadora, não passou despercebida. Trata-se apenas de negócios, minha cara senhora. O projeto da estrada precisa seguir e o campo das 5 irmãs é essencial para a rota. O senhorio ficaria satisfeito com sua colaboração. O campo não está à venda, respondeu a viúva, com firmeza contida. O silêncio que se seguiu foi denso. Alice abaixou os olhos. O homem sorriu, mas seu sorriso era de quem mede palavras e oportunidades. Depois de alguns minutos de conversa polida, ele se despediu e partiu, deixando atrás de si o aroma de tabaco e algo indefinível, a sensação de que havia mais em jogo do que simples negócios. Miss Marple terminou seu chá em silêncio, observando o rosto cansado da viúva. Havia ali uma sombra antiga, o tipo de dor que se aprende a esconder para continuar de pé. Quando a conversa se esgotou, ela agradeceu a hospitalidade e dirigiu-se à porta. No corredor, seu olhar pousou novamente sobre as pulseiras. Mas agora algo estava diferente. Ela se lembrava de ter visto 5 ao chegar. E, no entanto, havia apenas 3. Que curioso! Murmurou para si, disfarçando a surpresa. No caminho de volta para casa, o vento agitava as folhas secas e a mente de Miss Marple fervilhava com perguntas que pareciam não fazer sentido. E justamente por isso valiam ser feitas. Quem, entre aquelas mulheres tão distintas, havia retirado 2 pulseiras do conjunto? E por quê? Nos dias seguintes, St. Aldrich voltou ao seu ritmo habitual, até que, numa manhã nublada, um rumor atravessou o vilarejo como faísca. O corpo do Sr. Latham fora encontrado no poço antigo, perto do campo que ele tanto desejava comprar. Diziam que o homem havia caído enquanto observava a profundidade, que o cordame havia se rompido. Um acidente, segundo o inspetor. Mas Miss Marple, ao ouvir os detalhes, apenas ajeitou o xale nos ombros e suspirou. Cordas, minha cara, comentou depois com a Sra. Bantry. São coisas que raramente se rompem sem aviso. 3 dias depois ela foi até o poço. A corda estava lá, cortada com precisão cirúrgica, e na extremidade partida havia um resíduo branco e pegajoso, algo que lembrava cola de farinha e água. A velha senhora tocou o fio, cheirou-o discretamente e, como quem encontra um fio de lã emaranhado, começou a puxar. O mistério, ela sabia, estava tecido com materiais simples, cola, linha e silêncio. No domingo seguinte, durante o sermão, Miss Marple observou o banco onde se sentavam as 5 filhas Hawbury. Todas compunham a imagem perfeita da virtude rural, uma bordando, outra cantando, outra de olhos baixos em devoção. Mas a perfeição, ela sabia bem, é uma máscara que só o tempo, ou um crime, consegue arrancar. E quando o reverendo anunciou o tema da semana seguinte, a verdade que liberta, Miss Marple sorriu para si mesma. O tempo da liberdade e da verdade estava chegando para as senhoras do chalé das 5 irmãs. O vilarejo de St. Aldrich retomara sua rotina, mas o falecimento do Sr. Latham permanecia como uma sombra silenciosa sobre as conversas de chá e os encontros de domingo. A explicação oficial era simples: um acidente infeliz. O inspetor dissera que a corda havia se rompido e o homem caíra no poço. Nada mais, nada menos. No entanto, Miss Marple sabia que, por trás das palavras polidas e dos olhares contidos, havia mais perguntas do que respostas. Em vilas pequenas,
A verdade nunca se apresenta de imediato. Prefere esconder-se sob o verniz da aparência, como uma rachadura pintada por cima. Quando visitou novamente o chalé das 5 irmãs, percebeu que o ambiente havia mudado. O mesmo cheiro de cera e bolo de frutas pairava no ar, mas algo em sua harmonia soava falso, uma nota desafinada em uma música repetida vezes demais. A senhora Halbury a recebeu com um sorriso educado, oferecendo chá e biscoitos. Tudo parecia igual, e ainda assim, cada gesto parecia ensaiado. Que tragédia, não é, Miss Marple? Disse a viúva, mexendo o açúcar na xícara. O Sr. Latham era um homem de negócios respeitável. Sem dúvida, respondeu a investigadora com a voz suave. Mas a senhora sabe, tragédias raramente acontecem por acaso. A conversa estagnou por um instante. Alice, que servia o chá, desviou o olhar. Suas mãos tremiam levemente, o que não escapou à atenção da visitante. Miss Marple observou o gesto quase imperceptível. A jovem limpou uma gota de chá derramado com um lenço e, em seguida, o guardou no bolso. Um lenço limpo demais para ser usado, pensou ela. Um detalhe insignificante para muitos, mas revelador para quem sabia ver. Do lado de fora, o jardim estava impecável. As flores, alinhadas em fileiras perfeitas, pareciam um espelho do comportamento da família. Tudo em ordem, tudo visivelmente correto. Mas foi justamente o excesso de perfeição que chamou a atenção de Miss Marple. Um jardim sem folhas caídas é um jardim onde alguém tem medo de deixar rastros. Aos olhos da vila, as Halbury eram o retrato da virtude. A mãe, exemplo de compostura. As filhas, cada qual com seu talento. Alice, cuidadosa e prática. Helen, a mais velha, dedicada à fazenda. Clara, enfermeira e símbolo de bondade. Rose, de voz melodiosa no coral da igreja. E Diana, a caçula, impulsiva, que parecia ter mais energia do que prudência. 5 moças exemplares. Nenhuma delas, acreditava o povo, seria capaz de fazer mal a uma mosca. Mas Miss Marple conhecia bem as ilusões da moral provinciana. Quando a necessidade e o desespero se unem, até a virtude mais pura pode encontrar meios para se defender. Durante aquela visita, um pequeno incidente forneceu a primeira fenda na fachada perfeita. Quando a senhora Halbury pediu a Alice que buscasse mais chá, a jovem hesitou. Havia um nervosismo evidente em sua voz. Miss Marple, com seu modo gentil, ofereceu-se para ajudar e acompanhou-a até a cozinha. A cozinha era impecável, como sempre. Mas, sobre a prateleira do fundo, algo destoava. Um pote de pasta cinzenta, com a superfície levemente rachada. Miss Marple inclinou-se discretamente. Ao lado do pote repousava um carretel de linha branca, de linho, fina e resistente. Ela não tocou em nada, mas gravou a cena na mente. Linha, cola, corda cortada. Os elementos começavam a se alinhar. Enquanto voltavam para a sala, ouviu o som de uma porta se fechando apressadamente. Diana surgira no corredor, rosto corado, mãos cobertas de poeira. Estava cuidando do jardim, disse ela, ofegante. O vento está derrubando as folhas outra vez. A justificativa foi rápida demais, pensou Miss Marple. Quando alguém sente a necessidade de se explicar antes que lhe perguntem, geralmente há algo a esconder. À medida que os dias passavam, o vilarejo parecia aceitar a explicação do acidente, mas Miss Marple percebia que a fachada das aparências começava a rachar. O fazendeiro da estrada comentou que vira 2 das filhas na trilha do poço na noite anterior ao incidente. O carteiro, homem de pouca sutileza, dissera à Sra. Bantry
que ouvira vozes femininas discutindo perto do campo. Cada comentário parecia uma lasca se soltando da pintura perfeita. Miss Marple decidiu conversar com o inspetor responsável. "Está querendo me dizer", disse ele, franzindo o senho, "que aquelas moças arrumaram um jeito de sabotar o poço?" "Ora, senhorita Marple, com todo respeito, são meninas educadas, criadas na igreja." Ela sorriu de leve. "Justamente por isso, inspetor, as pessoas mais respeitáveis são as que sabem disfarçar melhor." No dia seguinte, Miss Marple foi até o campo das 5 irmãs, o terreno motivo de tanta disputa. O local era bonito, coberto de relva úmida e cercado por árvores que o vento fazia ranger como velhos confidentes. No centro, um pequeno poço de pedra, antigo, profundo e coberto de musgo. Aproximando-se, ela examinou os restos da corda recolhida pela polícia. O corte era liso, limpo demais para ser obra do tempo. Perto dali, o solo guardava uma marca nítida de salto fino, e uma dobra de tecido azul claro presa a um galho baixo denunciava a passagem de alguém apressado. A velha senhora recolheu o fragmento de lã e guardou-o no bolso. Não precisava ser cientista para reconhecer o tipo de detalhe que só a vida doméstica ensina a notar. Era um fio de cardigã, e não era de homem. Enquanto voltava, pensava nas filhas Hawbury e naquilo que cada uma representava. 5 versões de uma mesma história, 5 aparências criadas para proteger um segredo. A verdade, sabia ela, raramente se mostra inteira. Revela-se aos poucos, como um tecido puxado fio a fio. No fim da tarde, Miss Marple recebeu a visita inesperada de Rose, a filha de voz doce. Trazia flores e uma expressão nervosa. "Vim agradecer por tudo, Miss Marple", disse ela, pousando o buquê sobre a mesa. "Mãe disse que a senhora tem sido muito gentil." "Gentileza é o que mantém a civilização de pé, minha cara", respondeu ela, observando a moça. "Mas diga-me, foi você quem bordou essa manga?" A jovem olhou para o braço, surpresa. Havia um pequeno rasgo costurado às pressas e a linha usada era a mesma cor do carretel que Miss Marple vira na cozinha. Rose gaguejou algo sobre um espinho do jardim e despediu-se logo em seguida. Assim, a idosa percebeu o que já suspeitava. A verdade em St. Aldreth não estava oculta em grandes conspirações, mas em pequenos gestos, um rasgo, uma hesitação, um pote de pasta. Cada elemento, por menor que fosse, revelava que as aparências haviam sido construídas com o mesmo cuidado de uma mentira antiga. No domingo seguinte, as Hawbury foram à igreja como de costume. Sentaram-se lado a lado, vestidas de branco, como se quisessem reafirmar sua pureza perante todos. Miss Marple observava, tranquila. Sabia que aquela harmonia era apenas o disfarce final antes de a verdade começar a ruir. Por quê, em St. Aldreth, a beleza e a bondade sempre andavam de mãos dadas com o medo. E quando o medo é o alicerce da aparência, a verdade não precisa de muito para emergir. Basta uma corda úmida, um segredo mal costurado ou uma velha senhora disposta a ver o que os outros fingem não enxergar. Naquela manhã, o sino da igreja tocou mais alto do que o habitual. Miss Marple fechou o livreto de hinos e murmurou consigo mesma: "A verdade, minha cara, é como cola. Prende o que é firme, mas dissolve o que foi mal feito." E com esse pensamento, ela soube que o véu das aparências logo cairia. No decorrer dos dias seguintes à morte do Sr. Leighton, St. Aldreth parecia mais silenciosa do que o normal.
As conversas nos mercados eram sussurradas, e os olhares voltados ao chalé das 5 irmãs misturavam curiosidade e prudência. O vilarejo sempre fora comandado, em sua essência, pelas mulheres, e ninguém sabia disso melhor do que Miss Marple. Ali eram elas que sustentavam a ordem com chá, costura e observação. Mas, sob a aparência de obediência, havia um poder silencioso, a capacidade de influenciar tudo sem jamais levantar a voz. Foi justamente essa sutileza que Miss Marple passou a observar. Desde o funeral de Latham, a senhora Hawbury não demonstrara emoção excessiva. Nenhuma lágrima pública, nenhum desespero teatral. Limitava-se a agradecer as condolências e a cuidar das filhas com calma, quase calculada. A matriarca dominava o lar como um general silencioso, e as filhas, cada uma à sua maneira, orbitavam em torno dela. Certa tarde, Miss Marple recebeu um bilhete manuscrito por Alice, a segunda filha. Dizia apenas: "Se puder, venha ao chalé. Mãe anda cansada." O recado era simples, mas carregava um tom de urgência. A velha investigadora, sempre atenta aos detalhes, foi imediatamente. Ao chegar, encontrou a casa em meio a uma estranha coreografia. Helen costurava na sala. Rose ensaiava discretamente uma melodia. Clara cortava flores no jardim. E Diana, de semblante impaciente, limpava as janelas. Tudo parecia perfeitamente coordenado, mas Miss Marple percebeu que não havia espontaneidade. Cada gesto era uma forma de vigilância. "É um lar admirável", comentou ela, enquanto a senhora Hawbury lhe oferecia chá. "Tudo parece funcionar como um relógio." A mulher sorriu de maneira quase orgulhosa. Quando o marido morre e o dinheiro é pouco, é preciso aprender a manter tudo no lugar. Cada uma tem sua função. É a única forma de não deixar a casa desmoronar. Miss Marple assentiu, fingindo concordar, mas notou algo curioso. Nenhuma das filhas parecia falar livremente na presença da mãe. As respostas eram curtas, medidas. O controle de Hawbury era tão firme quanto invisível. E, no entanto, havia algo mais. Uma cumplicidade oculta entre aquelas mulheres. Uma linguagem silenciosa trocada em olhares rápidos, em gestos que escapavam à rigidez da mãe. Quando a viúva se afastou para buscar mais chá, Diana aproximou-se de Miss Marple e murmurou: "Mãe não sabe descansar, nem deixar as coisas seguirem o curso." "E vocês?" perguntou a velha sem levantar o olhar. "Seguem o curso dela?" A moça ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu em tom baixo: "Às vezes, sim. Às vezes fingimos. É mais fácil assim." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Miss Marple. Aquilo não era uma casa comum. Era uma fortaleza feminina construída sobre o medo da perda e sobre a necessidade de sobreviver. A morte do Sr. Latham, ela começava a perceber. Talvez fosse apenas o ponto culminante de uma estratégia tecida com delicadeza e desespero. Nos dias seguintes, a idosa observou discretamente as rotinas do chalé. Notou que o pai deixara à família apenas pequenas economias e que o campo, o tal campo das 5 irmãs, representava a única segurança futura. As filhas, sem fortuna, dependiam do dote estipulado no testamento, mas havia uma condição. O dinheiro só seria liberado se 2 delas estivessem oficialmente noivas até o final do mês. Essa exigência transformara a casa num tabuleiro. As filhas mais velhas, Helen e Rose, já tinham entendimentos com rapazes locais, mas nada formalizado. E o falecido Sr. Latham, ao tentar forçar a venda do campo,
havia ameaçado expor as pendências legais do testamento, o que deixaria a família sem nada. Era um golpe de chantagem e alguém, dentro daquela casa, havia decidido que ele não viveria para executá-lo. Na manhã seguinte, Miss Marple encontrou Alice na feira do vilarejo. A jovem olhava para uma banca de tecidos, tocando os rolos de linho com dedos hesitantes. "Procurando algo para costurar?" perguntou Miss Marple, amistosa. Alice olhou em volta, certificando-se de que ninguém ouvia. "Para remendar?" respondeu. "Mãe diz que tudo pode ser consertado, contanto que se use o material certo." A velha senhora sorriu, mas a resposta ficou guardada. Aquelas mulheres sabiam consertar coisas, roupas, móveis, reputações, até cordas, talvez. Quando voltou para casa, Miss Marple reuniu em sua mente todas as peças. As mulheres da família Hawbury não eram vítimas indefesas de um destino cruel. Eram estrategistas silenciosas. A suposta fraqueza feminina, usada tantas vezes como desculpa, era ali um instrumento de poder. O crime, se de fato fora cometido, não nascera de ódio, mas de uma decisão doméstica, prática, eficiente e quase fria. Numa tarde chuvosa, a investigadora voltou ao chalé, desta vez levando um cesto de tricô. Pediu licença para costurar junto à lareira, alegando que a luz ali era melhor. Enquanto fingia concentrar-se nas agulhas, observava. A senhora Hawbury tricotava algo semelhante, um cachecol talvez, e Alice fiava a lã com concentração. Sobre a mesa, um rolo de linha branca e uma tesoura pequena reluziam ao brilho do fogo. "Que belo trabalho, senhora Hawbury", disse Miss Marple, calmamente. "Sempre admirei mulheres que sabem criar soluções com as próprias mãos." "É o que as mulheres precisam fazer, minha cara", respondeu a viúva. "Ninguém virá salvá-las. A costura é apenas uma forma de lembrar isso." Aquela frase, dita com tranquilidade, confirmou o que Miss Marple já intuía. A casa toda funcionava como uma metáfora do crime. Linha, cola, disfarce. Um lar onde as mulheres aprenderam a moldar o mundo com paciência e precisão, e, se necessário, a eliminar ameaças com a mesma delicadeza com que costuram uma bainha. Antes de ir embora, a velha observou o corredor e notou as 3 pulseiras sobre a bandeja prateada. 2 ainda faltavam. A viúva percebeu o olhar e disse: "As outras 2 estão guardadas. As meninas mais novas ainda não entenderam o peso do que significam, mas Miss Marple sabia que aquilo era apenas meia-verdade. As pulseiras haviam se tornado símbolos do pacto. 2 estavam sendo usadas por quem carregava mais do que lembranças, carregavam segredos. No caminho de volta, o vento espalhava folhas úmidas pela estrada. A cada passo, a detetive refletia sobre como o lar, aquele espaço que os homens chamavam de sagrado, podia também ser um campo de batalha invisível. As Hawbury não empunhavam armas, mas dominavam o que lhes era permitido: o silêncio, o fio e a aparência. Subverteram as regras do mundo masculino sem jamais sair da cozinha. O Sr. Latham, com sua arrogância e seus negócios, jamais entendera isso. Entrara na casa acreditando estar no controle e saíra dela destinado à morte. Naquela noite, Miss Marple acendeu uma vela e abriu seu caderno de anotações. Em letras firmes, escreveu: "As mulheres da casa não matam por raiva, mas por necessidade. Quando a justiça não vem de fora, elas a costuram por dentro." Guardou o caderno e olhou pela janela. A chuva caía suave, lavando o vilarejo e tornando as luzes das casas difusas. No chalé das 5 irmãs,
Uma silhueta movia-se atrás da cortina. Talvez Alice, talvez a própria mãe. Ambas, pensou ela, faces de uma mesma força antiga. A mulher que sorri, serve o chá e, se for preciso, muda o destino com um pedaço de linha e uma gota de cola. Miss Marple sabia que aquele caso não seria resolvido com algemas. A justiça que nascia dentro das paredes de uma casa raramente podia ser medida por leis. Era outro tipo de justiça, silenciosa, doméstica e implacável. E ao apagar a vela, ela concluiu em voz baixa: Nunca subestime uma mulher que sabe costurar. O tempo em St. Aldred parecia ter parado desde a morte do Sr. Latham. O outono avançava, as folhas caíam em silêncio, e o vilarejo retomava a rotina com o mesmo ar de normalidade que sempre acompanha os lugares onde todos sabem o que aconteceu. Mas ninguém ousa dizer. Miss Marple percebia isso com clareza. A morte do agente não fora apenas o fim de um homem, fora um ajuste moral, uma resposta silenciosa de quem não tinha outro meio de se defender. Ainda assim, a velha detetive não via o acontecimento com complacência. Havia algo de profundamente perturbador no modo como a justiça fora executada. O crime, por mais calculado que fosse, não nascera do mal puro, mas da necessidade. E a necessidade, quando aliada à inteligência, costuma caminhar perigosamente perto da justiça. Naquela manhã, o inspetor local voltou a procurá-la. Seu rosto estava marcado pelo cansaço de quem buscava explicações simples em um caso que, claramente, não as oferecia. Miss Marple, disse ele folheando o bloco de anotações. Os resultados vieram. A corda tinha marcas de corte. Encontraram vestígios de cola, farinha e clara de ovo. Uma das filhas ou a própria mãe deve ter preparado aquilo. Mas o problema é que ninguém fala. Todas contam a mesma história, palavra por palavra. Claro, respondeu ela com calma. Porque a história foi costurada em conjunto. O inspetor franziu a testa. Acha que foi um pacto? Penso que foi um tipo de justiça doméstica, disse Miss Marple. O Sr. Latham tentou explorar a vulnerabilidade delas. Ele sabia que a propriedade estava presa por um contrato antigo, sabia que o prazo para as duas noivas se aproximava e usou isso como arma. Ofereceu dinheiro, ameaçou reputações. Ele acreditava que uma mulher pressionada cederia. Mas ele esqueceu que a lealdade entre mulheres é feita de algo mais forte que medo. O inspetor resmungou algo sobre sentimentalismo e saiu. Miss Marple ficou olhando a janela, onde o reflexo da tarde se alongava sobre o vidro. Naquele momento, ela compreendeu que o verdadeiro julgamento não estava nas mãos da polícia. Em St. Aldred, a moral era regida por um código invisível. O que não podia ser resolvido pela lei era resolvido pelo consenso silencioso da comunidade. Nos dias seguintes, ela notou que ninguém, absolutamente ninguém, falava mal da família Hawbury. As senhoras do vilarejo, que antes comentavam cada detalhe da vida alheia, agora se limitavam a dizer que coisas ruins acontecem a homens imprudentes. Era como se o vilarejo inteiro tivesse decidido, inconscientemente, absolvê-las. Certa tarde, Miss Marple foi convidada para o chá de domingo no chalé. A senhora Hawbury a recebeu com o mesmo sorriso comedido de sempre, mas havia serenidade em seu olhar. As filhas pareciam menos tensas, embora ainda se movimentassem com a precisão de quem vive sob uma regra não escrita. Durante o chá, a conversa recaiu sobre o futuro. A vida precisa continuar, não é? Disse Ellen, mexendo o açúcar.
Rose está noiva agora, e eu também. O prazo do testamento será cumprido. Que coincidência o destino ter se resolvido a tempo, comentou Miss Marple, olhando o vapor subir das xícaras. A mãe sorriu. O destino é uma questão de esforço, minha cara. Às vezes é preciso ajudá-lo um pouco. Houve silêncio. O tipo de silêncio que contém tudo o que não pode ser dito. Quando as moças saíram para o jardim, Miss Marple aproveitou a privacidade e falou baixo. Senhora Halberry, sabe que a polícia suspeita. Sei. E também sei que nada provarão, respondeu a mulher, sem alterar o tom. Há crimes que não se resolvem com provas, apenas com propósitos. Mesmo assim, o Sr. Layton foi morto. E o Sr. Layton teria arruinado 5 vidas, replicou a viúva com frieza contida. Às vezes, Miss Marple, justiça e pecado são coisas separadas por um fio de costura. A detetive não respondeu, não por concordar, mas porque compreendia. Havia nos olhos da mulher uma lucidez amarga, a de quem cometera algo imperdoável, mas necessário. Na volta para casa, Miss Marple refletiu sobre o que vira. A senhora Halberry não parecia arrependida, parecia aliviada. Era como se o crime tivesse restabelecido uma ordem antiga, a de que ninguém, por mais poderoso, poderia humilhar uma mulher sem sofrer consequência. E, de certa forma, o vilarejo concordava. O silêncio cúmplice de St. Aldrich era o veredito final. Dias depois, na missa dominical, o reverendo pregou sobre o tema da justiça divina. Falou de perdão, de moral e da diferença entre o certo e o justo. Mas Miss Marple percebeu que ninguém realmente ouvia. Todos olhavam de soslaio para o banco onde as Halberry se sentavam. Ali estavam as 5 figuras impecáveis, de vestidos discretos e expressões tranquilas. O sermão parecia flutuar sobre elas sem atingi-las. Após o culto, a detetive cruzou com Clara, a enfermeira. A jovem se aproximou, hesitante. Ele merecia o que aconteceu, disse sem preâmbulo. A senhora entende, não entende? Entendo que há coisas que o tribunal nunca compreenderia, respondeu Miss Marple. Mas há um preço, minha cara. Sempre há. Clara sorriu de forma triste. Já estamos pagando. A frase era verdadeira. Miss Marple sabia que, dali em diante, cada uma das filhas carregaria uma culpa silenciosa, uma que não se confessa, mas que se sente em cada respiração. A justiça moral, afinal, raramente traz paz. Naquela mesma semana, o inspetor a procurou novamente, trazendo o caso como encerrado por falta de evidências. Ele parecia frustrado. A senhora deve estar satisfeita, disse. Aquelas mulheres escaparam impunes. Não, meu caro, respondeu ela, erguendo o olhar. Ninguém escapa impune de si mesmo. O inspetor não entendeu, mas ela não explicou. Apenas o acompanhou até a porta e voltou para seu tricô. Enquanto tecia, refletia sobre a diferença entre culpa e punição. A justiça dos homens é simples, mede ações e resultados. A justiça moral é mais profunda, pesa intenções, mede o peso da necessidade. O Sr. Layton, com seu abuso de poder, havia despertado forças que julgava frágeis. E essas forças, ao reagirem, restauraram um equilíbrio quebrado. Ainda assim, o crime permanecia crime. Nenhuma bondade o justificava, mas toda a circunstância o explicava. Numa das tardes seguintes, Miss Marple recebeu uma visita inesperada de Diana, a filha mais nova. A moça trazia o olhar abatido. Miss Marple, a senhora acha que Deus perdoa quem faz algo errado por amor?
A pergunta foi feita com sinceridade infantil. A idosa pousou a agulha e respondeu com voz calma. Deus entende as razões. Os homens nem sempre, mas o coração humano nunca esquece o que faz para sobreviver. Diana baixou a cabeça e chorou em silêncio. Miss Marple, sem julgar, apenas lhe ofereceu chá e descanso. Quando a jovem foi embora, a detetive percebeu que a história estava terminando, não nas páginas da investigação, mas no íntimo daquelas mulheres. Elas haviam vencido o mundo exterior, mas perderiam a paz interior. Esse era o preço da justiça feita por mãos humanas. Na manhã seguinte, ao atravessar o vilarejo, Miss Marple ouviu as senhoras comentando que o chalé das 5 irmãs voltara à rotina. As janelas estavam abertas, a música voltara e a vida seguia. Todos fingiam que nada acontecera, como se a moral coletiva tivesse sido restaurada. Mas ela sabia. Sob aquele teto, o silêncio pesava mais do que qualquer sentença. E enquanto caminhava de volta para casa, pensou que talvez a verdadeira justiça fosse justamente essa: viver para lembrar o que se fez e, ainda assim, continuar a servir o chá todas as tardes como se o mundo ainda fosse justo. A cada ponto do tricô, a velha senhora costurava em pensamento as lições do caso. A justiça legal pune os culpados, a moral consola os sobreviventes, e a ética doméstica, essa que se faz entre 4 paredes, vive no limite entre o bem e o mal. Quando terminou a última carreira de lã, olhou pela janela e murmurou: às vezes a justiça não é feita nos tribunais, mas na mesa do chá. E o eco de suas palavras pareceu se misturar ao vento que soprava do campo das 5 irmãs, aquele mesmo campo que, por fim, permanecera nas mãos de quem o amava o bastante para matar por ele. O outono dera lugar a um inverno rígido em St. Aldreth. As manhãs vinham cobertas de geada, e o vento cortava as ruas estreitas como uma lâmina invisível. Era o tipo de frio que tornava cada casa um refúgio, mas também um cárcere. No chalé das 5 irmãs, o fogo da lareira permanecia aceso o dia todo e as cortinas viviam cerradas. Ali, o calor não servia apenas para aquecer o corpo, servia para esconder o que restava de culpa. Miss Marple caminhava lentamente até a mercearia quando ouviu 2 senhoras conversando na esquina. Falavam sobre a herança da família Halbury e sobre como a viúva finalmente havia regularizado os documentos do campo. As filhas mais velhas estavam noivas e os preparativos para os casamentos avançavam. O vilarejo via tudo com uma curiosa mistura de alívio e respeito. Para muitos, a família conseguira se reerguer com dignidade. Para Miss Marple, no entanto, o reerguimento tinha outro nome: sobrevivência. A velha senhora sabia que a herança deixada pelo falecido Sr. Halbury era insuficiente para sustentar 6 mulheres. O testamento, além de limitar o acesso ao dinheiro até que 2 filhas se casassem, não previa renda contínua. O campo, pequeno e improdutivo, era o único bem sólido. A proposta de Leighton para comprá-lo fora tentadora, mas carregava a armadilha de deixar a família sem terra e, portanto, sem valor social. No interior, terra era sinônimo de honra. Sem ela, as Halbury seriam apenas mais um nome esquecido entre as margens do vilarejo. Naquela tarde, Miss Marple foi novamente ao chalé, desta vez levando consigo um embrulho de lã e uma desculpa. Queria ensinar a nova técnica de ponto duplo a Alice. A senhora Halbury aceitou a visita com gentileza, mas parecia cansada. As linhas de preocupação em seu rosto estavam mais fundas,
e seu olhar, embora firme, denunciava noites de insônia. O inverno é sempre difícil, disse ela, oferecendo chá. A lenha custa caro e os casamentos trazem despesas. Imagino que sim, respondeu Miss Marple, medindo as palavras. Mas fico feliz em saber que tudo está se resolvendo. A mulher pousou a xícara e suspirou. Resolver, minha cara, é uma palavra bonita. Mas o que fazemos é adiar o inevitável. A pobreza é uma visita que nunca vai embora. A frase ecoou no silêncio da sala. Era a primeira vez que a viúva deixava transparecer algo além da aparência controlada. Miss Marple percebeu que, por trás do crime e do silêncio, havia um motivo mais profundo, o desespero de quem perdera não apenas o marido, mas também a segurança, o status e a esperança de estabilidade. Enquanto tricotavam, Alice entrou com uma cesta de roupas para remendar. Suas mãos estavam vermelhas de frio. Ao ver Miss Marple, sorriu com timidez. O trabalho nunca acaba, não é, senhorita? Disse. Mãe diz que, se a gente parar, começa a pensar demais. E pensar pode ser perigoso? Perguntou Miss Marple, olhando-a por cima dos óculos. Para quem tem pouco, sim. Alice respondeu com simplicidade, sem perceber o peso da própria frase. A conversa seguiu leve, mas a investigadora notava como cada uma daquelas mulheres carregava um fardo invisível. Helen, a mais velha, havia assumido a administração do campo, cuidando dos contratos e das colheitas mínimas que o solo ainda produzia. Clara, enfermeira, trabalhava em casas vizinhas para complementar a renda. Rose, prestes a se casar, dedicava-se a bordar o próprio vestido, economizando cada centavo. Diana, a mais nova, estudava piano, mas já falava em desistir das aulas por falta de dinheiro. Era evidente. O crime não havia nascido do ódio, mas da necessidade. E a necessidade é muitas vezes mais cruel do que a maldade. Nos dias seguintes, o clima ficou ainda mais tenso. O banco local enviara uma carta cobrando o pagamento de uma dívida antiga. A senhora Hawbury, com a voz embargada, confidenciou a Miss Marple que o campo estava hipotecado, um segredo que nem as filhas sabiam por completo. Se o pagamento não fosse feito até o início da primavera, o terreno seria leiloado. O Sr. Latham sabia disso, disse a viúva, olhando o fogo. Por isso ele insistia tanto. Queria o campo, não pelo valor, mas pelo poder que viria ao nos ver perder tudo. Miss Marple manteve o silêncio. Entendia agora o tamanho da armadilha. Latham não era apenas um comprador, era um predador social. Alimentava-se da fraqueza dos outros. E as Hawbury, acuadas, fizeram o que acharam necessário. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás dos telhados, Miss Marple foi até o campo. O vento frio varria a relva seca e o poço permanecia cercado por tábuas. A terra parecia indiferente ao que havia acontecido ali. A velha senhora ajoelhou-se, pegou um punhado de terra e o deixou escorrer entre os dedos. Aquela terra, pensou, custara caro demais. Ao voltar, cruzou com Diana. A moça trazia um embrulho nos braços, tecidos e linhas. Parecia apressada. — Está indo costurar para o casamento? Perguntou Miss Marple. — Sim. Rose quer terminar o vestido antes do domingo. Ela diz que, se não casar logo, o dinheiro do dote vai sumir. O dinheiro não traz felicidade, minha cara. Talvez não, respondeu a jovem, mas a falta dele traz infelicidade demais. A sinceridade da frase a fez parar por um momento. Miss Marple sorriu levemente e seguiu o caminho. Naquela noite, enquanto escrevia em seu caderno,
ela registrou: a pobreza é o crime que ninguém confessa, obriga os bons a cometerem erros e dá aos maus o disfarce da oportunidade. Nenhuma moral resiste à fome. Os dias seguintes foram marcados por preparativos. Os convites dos casamentos circulavam e o vilarejo inteiro parecia ansioso por celebrar o fim das dificuldades da família. Mas Miss Marple sabia que não havia fim, apenas uma trégua. O dinheiro dos dotes viria, as aparências seriam preservadas e a casa continuaria de pé. Contudo, o que fora perdido não seria recuperado. A tranquilidade, o sono, a inocência. Durante o jantar de ensaio do casamento, a senhora Halbury levantou um brinde singelo. A nova vida, disse, que Deus nos perdoe pelo que tivemos de fazer para chegar até aqui. Poucos compreenderam o verdadeiro sentido daquelas palavras. Miss Marple, sentada discretamente ao fundo, apenas inclinou a cabeça. A justiça que se fizera na escuridão agora se disfarçava de prosperidade. No dia seguinte, ela caminhou até o cemitério. Sobre o túmulo do Sr. Layton, alguém deixara uma pulseira de coral. Era uma das duas que haviam desaparecido meses antes. Miss Marple abaixou-se, tocou o adorno e sorriu de leve. Há quem pague suas dívidas com dinheiro e há quem pague com lembrança, murmurou. As senhoras Halbury sabem disso melhor do que ninguém. Enquanto voltava, a neve começou a cair sobre os campos. Cada floco apagava um pouco mais as marcas da terra, como se o inverno quisesse encobrir os vestígios daquilo que o desespero havia feito florescer. O chalé das 5 irmãs mantinha suas janelas fechadas e o fogo aceso. Lá dentro, 5 mulheres prosseguiam com a vida, costurando, cantando, sorrindo quando necessário. E Miss Marple sabia que aquele era o verdadeiro retrato da sobrevivência. Não a ausência de pecado, mas a capacidade de continuar, mesmo depois de tê-lo cometido. O inverno prosseguia em St. Aldreth, e com ele o silêncio. As janelas do chalé das 5 irmãs permaneciam fechadas e as filhas raramente eram vistas nas ruas. Para o vilarejo, era apenas o comportamento recatado de uma família que se preparava para 2 casamentos. Para Miss Marple, era o sinal claro de que o segredo começava a pesar. O crime, afinal, não desaparece. Ele se aloja entre os gestos, cresce no olhar e se alimenta do medo de ser revelado. Desde o enterro de Layton, Miss Marple vinha observando as irmãs discretamente. Notara que, embora a rotina fosse mantida, algo entre elas havia mudado. A cumplicidade que antes parecia espontânea tornara-se uma espécie de pacto silencioso, um acordo que não precisava de palavras. Cada uma sabia o que a outra sabia e, justamente por isso, evitavam falar demais. Certa tarde, enquanto caminhava em direção à igreja, Miss Marple cruzou com Alice e Rose. As duas vinham apressadas, trazendo um embrulho nas mãos. Cumprimentaram-na com cortesia, mas o olhar nervoso denunciava que algo estava sendo escondido. A velha senhora, com seu jeito sempre amável, comentou: "Estão com pressa, meninas?" "Sim, Miss Marple", respondeu Alice sorrindo de forma contida. "Coisas do casamento. Mãe pediu que levássemos o tecido ao alfaiate." "Claro, claro", disse ela, mantendo o tom leve. "Espero que a costura saia perfeita. Afinal, há fios que, se mal presos, acabam soltando o tecido todo." As duas trocaram um olhar rápido e Miss Marple soube que sua frase havia tocado um ponto sensível. Na manhã seguinte, o vigário procurou a detetive para pedir conselhos. Parecia preocupado.
Há algo de estranho naquela casa, senhorita Marple, disse, coçando o queixo. Não sei explicar, mas sinto que há culpa, e ainda assim nenhuma confissão. Ela sorriu com a serenidade de quem já conhecia o enredo. Meu caro reverendo, há culpas que não se confessam diante de um altar. Apenas diante de um espelho. No entanto, o equilíbrio delicado que mantinha a família começou a ruir quando a caçula, Diana, passou a adoecer. A moça, antes cheia de vida, perdera o apetite e o sono. Andava pelas noites, chorava em silêncio e evitava olhar as irmãs nos olhos. Miss Marple soube disso através da enfermeira Clara, que buscou remédios na farmácia. Ela tem pesadelos, contou Clara, aflita. Fala enquanto dorme, menciona o poço, e o nome do Sr. Latham. A notícia confirmou o que a velha suspeitava. A cumplicidade que antes unia as irmãs agora se tornava fardo. O segredo compartilhado que a salvara do escândalo começava a destruí-las por dentro. Miss Marple decidiu agir com a mesma sutileza com que o crime fora cometido. Pediu à Sra. Halberry permissão para visitar Diana sob o pretexto de levar-lhe flores. A mãe aceitou, embora com visível desconforto. No quarto, o ambiente era abafado e sombrio. A jovem repousava sob cobertores pesados, o rosto pálido e o olhar distante. Ao ver Miss Marple, tentou sorrir. Estou melhor, mentiu. Claro que está, respondeu a idosa sentando-se à beira da cama. O pior já passou. Às vezes, o que adoece o corpo é o que o coração insiste em esconder. Diana desviou o olhar, as lágrimas brotando sem permissão. Eu não queria, Miss Marple. Eu juro que não queria. A voz fraquejou. Antes que dissesse mais, Clara entrou no quarto, aflita, e pediu que a visitante deixasse a paciente descansar. Miss Marple obedeceu, mas já ouvira o suficiente. Nos dias seguintes, o vilarejo foi tomado por rumores discretos. Dizia-se que as filhas Halberry haviam recebido uma carta anônima. Ninguém sabia o conteúdo, mas o tom nas ruas era de expectativa. O segredo parecia estava prestes a sair das paredes do chalé. De fato, Miss Marple viu o carteiro deixar o envelope. Observou de longe quando Alice o recolheu e entrou apressada, trancando a porta. Poucas horas depois, as cortinas se fecharam e o som de uma discussão abafada atravessou o ar frio da tarde. No dia seguinte, a Sra. Halberry foi até a casa de Miss Marple. Usava um manto escuro e trazia no rosto a expressão de quem carregava o peso do mundo. Recebemos algo perturbador, disse, sentando-se sem cerimônia. Alguém sabe? E o que pretende fazer? Perguntou Miss Marple. O que sempre fiz, respondeu ela. Proteger minhas filhas. A detetive manteve o olhar firme. Há proteção, minha cara, que custa mais caro que o perigo. A mulher suspirou, exausta. Acha que eu não sei? Mas o que fizemos foi por elas, pelo futuro delas. O Sr. Latham as ameaçava. Queria tirar o campo, e sem o campo não teríamos dote, nem casamentos, nem respeito. Ele nos tiraria tudo. Então o poço foi a resposta. A viúva não respondeu, apenas encarou o fogo. O silêncio dizia tudo. Miss Marple compreendeu que o crime não fora planejado como vingança, mas como última defesa. Talvez uma das filhas tivesse atraído Latham até o campo. Talvez a mãe tivesse preparado a armadilha. Não importava o detalhe. O essencial era o pacto. Todas haviam participado, direta ou indiretamente, e agora todas carregavam o mesmo fardo. No domingo, durante o ensaio dos casamentos,
algo incomum aconteceu. A caçula, ainda pálida, desmaiou no meio da igreja. Quando foi socorrida, murmurava algo sobre o poço e a corda que não deveria ter cortado. As irmãs entraram em pânico e o reverendo, confuso, pediu que todos rezassem por ela. O incidente espalhou novas suspeitas. As senhoras do vilarejo comentavam baixinho, mas ninguém ousava agir. St. Aldreth era o tipo de lugar onde os segredos não eram revelados, apenas substituídos por silêncios convenientes. Naquela noite, Miss Marple foi até o chalé uma última vez. Encontrou as 5 mulheres reunidas à mesa, a luz da lareira projetando sombras longas nas paredes. O clima era pesado, quase solene. "Vim trazer algo", disse, colocando sobre a mesa o que havia encontrado no túmulo de Latham, a pulseira de coral. "Acho que pertence a vocês." A senhora Halbury olhou para o objeto como quem encara um fantasma. Nenhuma das filhas se atreveu a tocá-lo. "Está no lugar certo", disse a mãe por fim. "Que fique com ele." Miss Marple entendeu. Aquela pulseira era o símbolo do pacto, o elo entre o erro e a lealdade. Ao deixá-la sobre o túmulo, uma delas tentara encerrar o ciclo. Antes de sair, a detetive olhou ao redor. 5 rostos, 5 destinos entrelaçados pela culpa e pelo amor. Percebeu que nada mais poderia ser dito ou feito. O segredo estava preso ali, costurado entre as paredes do chalé, guardado por quem tinha mais a perder do que a ganhar com a verdade. Ao fechar a porta atrás de si, ela pensou que algumas mentiras são mais estáveis que a verdade. E, em St. Aldreth, a estabilidade era tudo o que restava àquelas mulheres. Na manhã seguinte, o vilarejo amanheceu coberto por uma névoa espessa. Nenhuma palavra foi dita sobre a carta, o desmaio ou a pulseira. Os casamentos foram adiados, oficialmente, por motivos de saúde, e o chalé das 5 irmãs voltou ao seu mutismo habitual. Miss Marple, ao observar o campo pela janela, murmurou consigo mesma: "Há segredos que não matam, apenas sobrevivem." E com isso, entendeu que a cumplicidade, mais do que o crime, era o verdadeiro cimento daquela casa. O inverno terminou devagar em St. Aldreth. As neves se dissolveram nos telhados e o primeiro verde das colinas trouxe de volta a aparência de tranquilidade. Mas, como Miss Marple sabia bem, a paz é apenas o disfarce mais educado do esquecimento. O chalé das 5 irmãs permanecia de pé, a pintura retocada, as flores ressurgindo, as janelas novamente abertas. À primeira vista, tudo voltara ao normal, mas a normalidade em certas casas é apenas a maneira mais cortês de esconder o que não deve ser lembrado. A vila seguia seu ritmo habitual. As pessoas comentavam o clima, as plantações, os casamentos que, afinal, seriam realizados em breve. Rose e Helen, agora oficialmente noivas, ocupavam-se dos preparativos. As outras filhas cuidavam da casa, e a senhora Halbury mantinha a compostura inabalável. Nenhum rumor sobre o caso do Sr. Latham fora ouvido desde o inverno. O inspetor considerara o inquérito encerrado. O reverendo, por sua vez, preferira acreditar no perdão divino. Miss Marple, porém, não esquecera. Ela raramente esquecia. Continuava a visitar o vilarejo com a mesma calma de sempre, levando flores à igreja, ajudando nas costuras das senhoras, ouvindo sem parecer ouvir. Observava o comportamento das Halbury e via nos detalhes que a história ainda se desenrolava em silêncio. Numa tarde de primavera, a velha senhora foi convidada para o chá de noivado de Rose. O evento foi simples, mas bem arranjado. Toalhas rendadas,
bolos de frutas, porcelanas delicadas. As irmãs pareciam felizes, talvez aliviadas. A mãe, sentada à cabeceira, olhava para todas com uma serenidade estudada. Era a primeira vez que Miss Marple via um verdadeiro sorriso em seu rosto. Durante o chá, a conversa foi leve, até que Helen, a mais velha, comentou: "O campo está bonito novamente. Parece que o inverno o purificou." "A terra tem esse dom", respondeu Miss Marple. "Sempre devolve o que se enterra nela." As palavras pairaram no ar por um instante. Houve silêncio e então Rose mudou de assunto, pedindo à irmã que tocasse piano. A música encheu a sala, mas o comentário já deixara sua marca. Ao final da tarde, enquanto se despedia, Miss Marple parou no portão e observou a casa iluminada pelo pôr do sol. O chalé parecia tranquilo, quase redimido. No entanto, ela sabia que, sob a superfície, o segredo permanecia. Talvez nunca fosse revelado, e talvez, pensou, nem precisasse ser. Nos dias seguintes, o vilarejo foi tomado pelos preparativos do casamento. Tudo parecia caminhar para o desfecho esperado. Cerimônia simples, recepção modesta e o início de uma nova fase para as irmãs. Contudo, o destino, sempre irônico, encontraria uma forma de ajustar as contas. 3 dias antes do casamento, a jovem Diana adoeceu novamente. Febre alta, delírios e um sono inquieto. Chamaram Clara, a irmã enfermeira, que fez o possível, mas sem sucesso. No delírio, Diana repetia as mesmas palavras. A corda, o poço, ele caiu. O médico diagnosticou pneumonia, mas Miss Marple sabia que a doença vinha de outro lugar, do peso que o silêncio impõe sobre quem não nasceu para guardar segredos. A morte da caçula, embora discreta, foi o golpe final para a família. O vilarejo chorou em respeito, sem perguntas. O reverendo fez um sermão sobre redenção e inocência, e a mãe permaneceu imóvel durante todo o funeral, os olhos secos, o semblante inquebrantável. Quando o caixão foi baixado à terra, Miss Marple viu uma das pulseiras de coral sendo colocada sobre ele, a última que faltava. Agora, as 5 estavam novamente unidas, 3 no chalé, uma no túmulo de Leighton e outra com a moça que partia. Após o enterro, o vilarejo voltou à rotina. O casamento de Rose foi adiado por tempo indeterminado. O campo das 5 irmãs floresceu como nunca, e as estações avançaram em silêncio. Mas, para Miss Marple, a história havia alcançado seu ponto final. A justiça fora feita, não pelos tribunais nem pela polícia, mas pela própria vida, que, sem pressa, sempre encontra equilíbrio. Certa manhã, o inspetor reapareceu em sua casa. Vinha com o ar cansado de quem precisava encerrar algo que nunca compreendeu. "O caso do Sr. Leighton ainda me incomoda", disse ele. "Sabe, às vezes penso que talvez alguém tenha realmente feito o que precisava ser feito", completou Miss Marple. Ele suspirou. "Mas o curioso é que não há culpa visível. Aquela família parece mais tranquila agora." Ela serviu-lhe uma xícara de chá e respondeu com simplicidade: "Porque a culpa, meu caro, quando é dividida, pesa menos." Ele riu, sem entender completamente, e foi embora. Sozinha, Miss Marple olhou pela janela. O vento soprava sobre os campos e o sol iluminava as árvores do cemitério. Pensou em Diana, nas irmãs e na senhora Halberry. Pensou também no Sr. Leighton, cuja morte se tornara apenas mais uma história apagada pelo tempo. No fim, todos haviam pago o preço devido, cada um à sua maneira. O crime, concluiu ela, não fora apenas um ato de desespero, fora um gesto de amor distorcido. Um sacrifício silencioso para preservar o nome da família
e o futuro das filhas. O que começou como um erro transformou-se em pacto, e o pacto em destino. Na tarde daquele mesmo dia, a senhora Halberry foi visitá-la. Trazia nos olhos um cansaço que já não buscava disfarçar. Vim agradecer Miss Marple por não ter dito nada. Eu não disse porque não precisava, respondeu a idosa. A verdade já se encarregou de fazer o que devia. A mulher assentiu. A senhora acha que Deus perdoa o que é feito por amor? Creio que Deus entende. E isso, às vezes, é o máximo que podemos pedir. As duas ficaram em silêncio por alguns instantes. Quando a viúva se levantou para partir, Miss Marple notou que ela caminhava mais devagar, como se o peso que carregara por meses começasse, enfim, a se dissipar. Ao fechar a porta, a detetive voltou para o tricô. Ponto por ponto, tecia um novo cachecol, vermelho como os corais que marcavam aquela história. Enquanto trabalhava, refletiu sobre o que aprendera. O crime, pensou, é apenas a ponta visível de algo maior. A luta humana para equilibrar o medo e a esperança. O chalé das 5 irmãs tornou-se, com o tempo, apenas mais uma casa entre tantas. O vilarejo esqueceu. As filhas se casaram, a mãe envelheceu e a terra continuou a florescer. Mas Miss Marple, ao passar por ali, sempre via nas janelas fechadas o reflexo de um ensinamento. A verdade pode ser enterrada, mas nunca morre completamente. Anos depois, quando a velha detetive contava o caso a um jovem policial que admirava seus métodos, resumiu assim: as pessoas acham que o mal vive nos crimes, mas o verdadeiro mal, às vezes, é a necessidade. E a necessidade veste avental, serve o chá e reza aos domingos. O rapaz riu, sem entender a profundidade das palavras. Miss Marple apenas sorriu, guardando para si a lembrança de St. Aldreth, o vilarejo onde 5 mulheres aprenderam que a moral é um fio tênue, capaz de sustentar uma vida ou enforcar uma consciência. Quando terminou seu tricô, dobrou o cachecol e o guardou na gaveta. Lá fora, o campo se estendia sereno, como se nada jamais tivesse acontecido. Mas no íntimo de Miss Marple, o caso permanecia. Não como tragédia, mas como advertência. Às vezes o bem e o mal se confundem, e é o amor, esse mesmo amor que consola e destrói, quem decide qual lado vence. E assim, com o coração tranquilo, ela apagou a luz, murmurando a si mesma: o campo está em paz, e a justiça, por fim, também.